Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Hoje, como a gente começou no início, a gente vai fazer uma ordem de culto normalmente diferente, né? Normalmente o que a gente faz? A gente tem escola bíblica de 10 até 11. Nunca termina 11, a gente sabe disso, mas em teoria 11 horas. E aí depois tem um culto com louvor, mensagem, né? Hoje eu achei interessante a gente inverter a ordem e trabalhar, na verdade, mensagem, estudo bíblico, tudo junto, tá bom? Então a gente trabalhar aqui, na verdade, não é aquela pregação, por favor, não entenda aquela pregação do tipo eu falo e vocês escutam, tá? Não é nada disso. É um espaço de conversa. E qual o assunto dessa conversa que eu queria conversar com vocês? A gente enquanto cristãos, nós temos sofrido muitas influências, né? Ao longo da história. Uma das principais influências que a gente sofreu desde o início do cristianismo foi a influência da filosofia grega. Desde o segundo século, até mesmo antes, no finalzinho do primeiro século depois de Cristo, como o cristianismo se desenvolveu numa área onde a filosofia grega era muito presente, ele precisou aprender a dialogar com essa filosofia grega e precisou aprender a discernir a fé nesse novo universo, né? É o que a gente chama de inculturação da fé. Já ouviram falar desse termo, inculturação da fé? Inculturação da fé nada mais é do que o seguinte: viver a fé em Jesus em um novo contexto histórico-cultural. Afinal de contas, nós somos petropolitanos, quer dizer, estamos em Petrópolis, vocês todos são petropolitanos, nós estamos aqui, e viver a fé em Jesus nesta realidade hoje do século XXI não é a mesma coisa que viver a fé em Jesus na Idade Média ou no século I, tá? Porque são locais diferentes, são épocas diferentes, então a gente precisa aprender a dialogar com o nosso mundo. É o que os cristãos fizeram lá no início, né? O Alfonso Garcia Rubio disse que os cristãos conseguiram, desde o seu início, gerar uma dupla atividade de ter coragem e discernimento. Coragem para conhecer esse mundo novo que estava ao redor deles, que era a cultura grega, mas discernimento também para saber julgar o que esses elementos dessa cultura grega poderiam ser acolhidos como acréscimos ou contribuições à maneira de viver a fé em Jesus, e aqueles que deveriam ser rejeitados em nome dessa fé em Jesus. Até aqui está claro o que eu falei? E por que eu estou falando disso? Porque nos últimos dias eu vi nas redes sociais algumas frases que, na tentativa de justificar o injustificável, na tentativa de defender a soberania de Deus, dizem que o que houve em Petrópolis, tragédias como essa, na verdade, foram vontades de Deus. É Deus que determinou isso. Isso me dá uma raiva, gente, você tem noção de como isso me dá uma ira. Porque o que acontece, na verdade, é que se defende não o Deus bíblico. Se defende com isso uma leitura grega de Deus. Um Deus que age de fora do mundo, um Deus que é imutável, que é, nesse sentido, todo-poderoso, mas que é muito distante. Ou seja, é muito mais parecido com Zeus da mitologia grega do que com Yahvé do texto bíblico. E aí eu queria então conversar com vocês sobre isso, porque, afinal de contas, para defender a soberania de Deus, nós cantamos aqui que Deus é soberano. Nós cremos que Deus é soberano, amém? Agora, o que isso significa? Significa que a gente vai colocar na conta de Deus todas as tragédias que acontecerem? É Deus que mandou matar as crianças com essa chuva? É Deus que mandou a enchente para tal lugar? É Deus que mandou o terremoto para outro lugar? É Deus que faz isso? Porque muitas vezes, como estou dizendo, na tentativa de pessoas defenderem Deus, elas acabam afirmando coisas como essa. E aí eu queria pensar com vocês aqui sobre a questão do sofrimento humano e sobre como nós lidamos com esse sofrimento e sobre como Deus lida com esse sofrimento. Estava conversando, né, Marcos, sobre essas questões de leitura bíblica. A gente, domingo passado, estava falando na EBD sobre interpretação bíblica, né? Diga aí, Marcos, se a gente estava falando, fica mais rápido.
na última EBD, nós no final estávamos rumando para a questão da dificuldade de conciliação de determinados textos, principalmente do Antigo Testamento, com Jesus Cristo, né? E o quanto a não compreensão dessa questão pode gerar inúmeras leituras bíblicas distorcidas. Né? Exato. E aí a gente está falando sobre isso. Na tentativa de defender, como eu estou falando, o indefensável, né, que é essa imagem torta de Deus, as pessoas acabam também utilizando a Bíblia como instrumento disso. Acabam fazendo leituras literalistas da Bíblia. E a gente já conversando sobre isso no ano passado, né? Vocês lembram? Lembrando que quando, por exemplo, a Bíblia diz: e Deus disse, vá até a cidade tal e mate todo mundo, criança, homem, velho. A gente sempre precisa perguntar, é Deus mesmo que disse? Ou é alguém utilizando o nome de Deus para justificar alguma coisa? Porque a Bíblia, gente, ela não caiu do céu, ela é uma produção humana, inspirada por Deus certamente, mas é preciso levar em consideração isso, porque senão a gente acaba, como eu disse, defendendo, em nome da defesa até da Bíblia, justificando essas frases que eu falei agora há pouco. Tá bom? Até aqui ficou claro? Então, para a gente pensar sobre isso, eu queria pensar sobre um personagem que vocês conhecem bem, imagino. Eu não sei se estão bem, mas conhecem. Que é o personagem que exemplifica a questão do sofrimento humano. Vocês sabem quem é? Jó. E aí, se eu perguntar para vocês aqui, eu já fiz essa experiência na igreja, então quem sabe a resposta, não fale. Mas se eu perguntar para vocês aqui, me digam uma característica de Jó. Aquela qualidade, aquela característica que marca a pessoa de Jó. Qual vocês diriam? Temente a Deus. Fidelidade. Resignação. Paciência. Resignação. Oi? Obediente. Tá legal. Eu vou criar uma agora, tá? Blasfemador. Ih, caramba. Agora eu sou expulso por heresia na igreja. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? A gente lê o livro de Jó. O livro de Jó ele é dividido em duas partes. Uma parte em prosa, que é o início do capítulo 1 e 2. Depois tem uma longa parte em poesia, do capítulo 3 em diante. E lá no final, no capítulo 42, você volta à prosa. Então, nós, em geral, a gente não gosta muito de poesia. E a gente acaba pulando essas partes. A gente acaba lendo só o início de Jó e o final de Jó. E aí, qual a imagem que a gente tem? A gente conhece a história. Jó é um homem temente a Deus, obediente a Deus, que perde tudo que tem, perde seus familiares, perde seus bens, perde sua saúde. E diz o texto que em tudo isso ele rasga suas vestes e diz: Deus deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou. Não é isso? Está lá no texto. Aí a gente normalmente pula os capítulos e vai para o capítulo 42. No capítulo 42, Jó está dizendo assim para Deus: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu falei do que não conhecia, por isso me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a gente vai construindo essa imagem de um Jó que é profundamente paciente, que é profundamente não humano. Porque diante do sofrimento, gente, não dá para ficar paciente, não. Diante da dor, não dá para ficar paciente. A gente pode até tentar, mas lá no fundo a gente sabe que isso não funciona. E aí eu queria então pensar sobre Jó. Pensar sobre o livro de Jó. Porque no meio do livro a gente vai encontrando outras características de Jó que vão revelando que ele, como nós, também é humano diante do seu sofrimento. Tem uma passagem que Jó, por exemplo, diz assim sobre Deus: o Senhor mata crianças e se alegra com isso. Isso é blasfêmia. Ou então ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, a gente sabe dessa passagem lá no início do capítulo 3.
Então, eu queria pensar sobre isso, aí para a gente tentar chegar a algumas conclusões de como lidar com o sofrimento, tá bom? Mas aí, por favor, estamos em aula, né? EBD, qualquer fala, interrupção, fiquem à vontade para me interromper, tá bom, gente? Só falar, só levantar a voz, levantar a mão, fazer um sinal, qualquer coisa, e a gente vai conversando a partir disso, tá? O livro de Jó, eu não vou entrar aqui no mérito se ele é algo que aconteceu de fato, ou se é uma novela no sentido literário do termo. Isso para mim não é tão importante. Mas o que é importante é pensar em quando ele é escrito. O livro de Jó é escrito num momento de crise da sabedoria em Israel. A sabedoria é aquela arte de viver bem, aquela arte de se proceder na vida, né? E durante muito tempo em Israel se desenvolveu uma leitura retributiva dessa sabedoria. Como assim? Se desenvolveu a seguinte perspectiva: se alguém faz o bem, essa pessoa vai colher o quê? O bem. E se alguém faz o mal, essa pessoa vai colher o mal. Então é uma lógica de causa e efeito. Se você quer bem, Provérbios está cheio de exemplos dessa natureza, né? Aquele que faz o bem prospera, mas aquele que erra, que faz o mal, o Senhor o castigará. Então é essa leitura. Se você quer o bem, você vai ter que fazer o bem. Porque há essa balança, digamos assim, moral no universo, e aí se você faz o mal, você vai ser penalizado. Só que, olhando ao redor, olhando a vida não funciona assim, não é verdade? Você conhece gente que é muito honesta, muito séria e que está sofrendo muito coisas injustas? Você conhece? Sim. Você conhece gente que é muito desonesto e que está muito bem, obrigado? Políticos brasileiros... Desculpa. Foi sem querer, saiu, fugiu. Entenda que a vida não funciona nesses termos de certinho e errado, de causa e efeito. Não funciona assim. Aliás, na própria tradição bíblica, o Salmo de Asaf revela isso. Lembra do Salmo de Asaf? Salmo 73? Abra, por favor, comigo. O Salmo 73. É um salmo atribuído a Asaf. E aí diz assim... Vou ler alguns versículos aqui a partir do versículo 1, tá bom? Salmo 73, versículo 1, que diz: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Perceba aqui qual é a crise de Asaf. Ele está olhando... Tem um zumbido aqui atrás de mim. Ele está olhando a prosperidade de perversos. Acho que é o fio que está agarrado. Oi? Som. Tá. É só eu não respirar que para o ruído. Tá bom. Valeu, Ed. Obrigado. O Asaf está olhando a prosperidade dos perversos e isso está levando ele a quase se desviar dos caminhos. Porque ele pensa assim, Deus é bom, eu faço bem e eu não estou vivendo essa vida que eles estão vivendo. E aí ele vai descrevendo a vida desse pessoal. Olha só o versículo 3. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo 4. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorbos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? São estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Ele pintou um quadro aqui, um cenário
que também é um cenário irreal, a gente sabe disso, todas as pessoas têm dificuldade, todas as pessoas têm problemas, mas ele está olhando o seguinte, essas pessoas praticam o mal, e aparentemente está tudo bem com elas. E aí qual a conclusão que ele chega? Olha o versículo 13. Alguém lê pra gente, por favor. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. É óbvio. Ora, para que eu estou me esforçando aqui para viver uma vida ética, uma vida digna, uma vida segundo a vontade de Deus, se não tem resultado, na verdade? Eu estou sofrendo aqui, estou passando dificuldade e esse pessoal aí tá tudo bem. O Asaf entra nessa crise e ele sai dessa crise quando lá no versículo... Versículo 17, ele diz assim, ó, versículo 16 e 17. Só de refletir sobre isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aí ele pensa, bom, ele olha lá, entra na presença de Deus e aí ele consegue pensar um pouco mais adiante. Só que isso na história de Israel não é suficiente. Não é suficiente. Por quê? Porque há essa crise de olhar ao redor e perceber problemas. Deixa eu tentar ficar desse lado aqui. Acho que agora melhorou, né? Tá. Há essa crise de olhar ao redor, perceber que a vida não é como a vida deveria ser, porque eu estou fazendo bem e erro, e as pessoas estão fazendo mal e dão, está tudo bem. E aí essa crise vai se acumulando. E o livro de Jó, ele é escrito exatamente nesse período de crise para atender a essa questão. Tá? Até aqui me acompanhou? Gente, dá para me ouvir? Melhor, né? Agora é melhor. Sim, Tá bom. a máscara é legal, eu acho. Essa Melhor? me ajuda bem. Vamos lá. Estou longe de vocês, está tranquilo. O livro de Jó ele é escrito exatamente nesse momento histórico, de crise da sabedoria, de percepção de que as coisas não são tão assim bonitinhas quanto anteriormente eram faladas. Porque quem é Jó? Vamos ler aqui o capítulo 1 de Jó. Vamos lá. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ótimas qualidades, não é? Alguém que é sério, tem uma ética muito boa. Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Agora olha só, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Perceba que Jó é alguém que pensa com essas categorias de causa e efeito. Se os meus filhos pecaram, o que eu faço? Sacrifício. Porque se eles pecaram, a balança caiu para lá. Aí eu faço sacrifício para que o negócio fique equilibrado. Jó é alguém que tem essa categoria de pensamento. Faço o bem, vai colher o bem. Faço o mal, vai colher o mal. E qual é a história de Jó? É exatamente a de um homem justo, íntegro, temente a Deus, que sofre todos os pesares que você possa imaginar. A sequência, a gente vai ler no capítulo, a gente vai vendo, né? A sequência é destrutiva. Um após um mensageiro chega a Jó e mal o outro acabou de dar a mensagem que, olha, você perdeu tudo que você tinha, os animais foram saqueados. Chega outro para dizer, olha, caiu lá as tuas construções, não tem mais nada. Chegou outro para dizer, ó, teus filhos morreram. Esse é Jó. É alguém que foi afligido pela tragédia da vida. Porque a vida tem tragédias, não é isso? A vida tem esses momentos de dor. A vida não é só os Alpes maravilhosos que nós habitamos, mas é também cheia de vales. A vida, é claro, não é só cheia de vales. Tanto quem está
lá no alto apenas, como quem está lá no baixo apenas, tem sérios problemas psicológicos, precisa de tratamento. Porque quem está em constante euforia é alguém que está desligado da realidade. Agora, quem está em constante depressão precisa de ajuda médica. Tá claro? A vida, então, é essa condição que nós vivemos, de termos dias bons e termos dias ruins. E o livro de Jó é escrito exatamente para mostrar isso. Esse Jó aqui para mostrar o seguinte, olha, essa maneira de pensar antiga, Jó, não funciona mais. Porque você é justo, você é íntegro, você é temente a Deus, mas olha o que te aconteceu. E aí, seguindo os capítulos 3 em diante, a gente vai encontrar em Jó diversos estados de espírito. A gente vai encontrar um Jó resignado, mas logo depois vai encontrar um Jó reclamando do dia do seu nascimento, amaldiçoando o dia em que alguém disse à mãe dele, olha, nasceu-te um varão. A gente vai encontrar um Jó em dor intensa, tão intensa que não tem o que falar. E aí os amigos de Jó que chegam naquele primeiro momento, encontram Jó e não tem o que falar também, ficam lá em silêncio, chorando junto. Aliás, quem dera eles permanecessem assim, né? Daqui a pouco a gente volta sobre isso. A gente tem um Jó, seguindo no livro, que começa a clamar a Deus por ajuda, por uma resposta. E ele diz, ó Deus, me responde. Mas por outro lado ele fica desesperado, porque ele pensa, mas se Deus me responder, eu sou pecador, como é que Deus vai descer e me julgar? Eu sou culpado. Por outro lado, ele sabe que é culpado, mas não consegue aceitar a ideia de que a culpa dele gerou aquela desgraça toda, porque a conta não fecha. Esse é Jó, gente. É alguém profundamente afetado pelas tragédias da vida. Alguém que não sabe como agir. Alguém que não sabe nem onde Deus está nesse cenário todo. Porque é o que a gente está vendo aqui. No livro de Jó, a gente vai percorrendo e ele vai falando cada vez mais. Na verdade, o livro de Jó, ele é construído, essa parte do meio, da seguinte maneira. Tem um diálogo de um dos amigos de Jó e uma resposta de Jó. Aí o segundo amigo de Jó apresenta outro diálogo, Jó responde de novo. O terceiro amigo de Jó, a mesma coisa, Jó responde de novo. Então assim, Jó é quem mais fala no livro. E aí olha só que coisa doida. Esse ponto que eu queria chegar. Diante do sofrimento de alguém, a pior coisa que a gente pode fazer é tentar encontrar justificativas para essa dor. Porque é o que os amigos de Jó fizeram aqui. Jó está lá chorando, os amigos de Jó chegam, e aí vê que a dor é muito grande, não ficam calados. Só que, claro, eles não conseguem ficar calados. Amigo de Jó é amigo de onça. Eles não conseguem ficar calados. E é o que eles falam. Todos os argumentos dos amigos de Jó é o mesmo. É a defesa daquela lógica de causa e efeito. Porque eles pensam da seguinte forma, ora, se tudo isso aconteceu para você, Jó, a explicação é simples. Qual é a explicação? Você fez besteira, pecou, errou, É isso aí. praticou o mal. Você está colhendo o que você plantou. Então, peça perdão a Deus e Deus vai te restaurar. É aquele argumento anterior, de moral, de causa e efeito. E todos os amigos de Jó falam exatamente isso, constantemente essa coisa. E aí, olha só que coisa louca. Essa tentativa de justificar, porque eles estão ali tentando defender Deus, diante do sofrimento de Jó. Estão dizendo o seguinte, ó, Deus não é culpado de Jó, disso. Você que é culpado, que você pecou. E Jó não consegue aceitar essa perspectiva, porque não tem sentido para ele. E ele vai tentando falar com os amigos dele, né, constantemente, dizendo, olha, não é assim que funciona, eu sei que eu errei, eu sei, mas eu não consigo entender que o meu pecado tenha trazido isso sobre mim. Não é justo. Porque a tragédia nunca é justa. Está dando para me acompanhar? Aqui? Então, assim, eu queria falar hoje, assim, sobre 3 formas de se posicionar diante de uma tragédia, quando a gente fala de fé em Deus. A primeira delas, a gente poderia dizer
que é uma espécie de pró-Deus, ou seja, a favor de Deus, que é a que os amigos de Jó estão adotando aqui. Qual é essa postura? Tentar desculpar Deus das tragédias. E dizer basicamente o seguinte: olha, o que está acontecendo é fruto de pecado. Vocês erraram, vocês pecaram, e é isso que está acontecendo. Essa tentativa, na verdade, ela é muito problemática, porque ela coloca sobre quem sofre um peso ainda maior de sofrimento, que é o peso da culpabilização. Não é isso? A pessoa vive agora, além da dor da tragédia, vive se culpando porque acha que Deus está castigando ela de uma forma. Essa é a primeira maneira. E aí, essa maneira eu acho muito problemática. A segunda maneira é o oposto. É contra Deus. É pensar o seguinte: Deus é o responsável. Deus quis fazer isso. Ele é soberano, ele sabe o que faz. Eu não tenho a menor condição de imaginar o pensamento dele. Então, se ele quer matar a gente, ele vai matar a gente. E ponto final. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus é Deus. Já ouviram esse argumento? Esse argumento é muito problemático, porque não apenas ele é perverso, porque na tentativa de isentar Deus, como se Deus precisasse da nossa desculpa, da nossa defesa, na tentativa de isentar Deus, a gente vai criando uma imagem de Deus, como eu falei no início, que tem muito mais a ver com um Deus da tradição grega do que com um Deus bíblico. Até aqui está claro o que eu falei? Mas tem uma terceira posição que eu queria falar com vocês, aí a gente conversa mais um pouquinho. Abre espaço, porque assim, gente, só eu estou falando. Porque eu não estou falando nada, e isso está me preocupando. Tá? Então, depois, por favor, perguntas, comentários, críticas, xingamentos, fique à vontade, tá? Terceira maneira de lidar com a questão de tragédia em relação a Deus, que é a maneira que, na minha leitura, a fé em Jesus admite como correta, que é pensar o sofrimento em Deus. É uma expressão que significa em Deus. Como assim? É pensar que Deus não é ausente na nossa dor. Um dos nomes dados a Deus é Emanuel, né? Jesus recebe esse nome. E Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. E é conosco todos os dias. E como eu já falei lá na igreja, né? Do ponto de vista teológico, a expressão todos os dias significa todos os dias. Bom? Os dias bons, os dias maus, os dias de vida, os dias de luto, os dias de bonança, os dias de tempestade. Deus está conosco todos os dias. É essa a leitura que se faz. Pensar a experiência da tragédia em Deus é pensar o seguinte: Deus está conosco, inclusive naqueles momentos que nós murmuramos contra Ele. Deus está conosco, inclusive naqueles momentos que nós blasfemamos contra Ele. Deus não fica irritadinho, como se fosse uma criança mimada de 5 anos, e vira a cara para a gente quando a gente está irritado, sofrendo essa pressão enorme de tragédias, e diz e reclama com Deus. Deus não olha para a gente e diz: ah é? Tá de mal? Belém, Belém, tô de mal também. Aí vira o rosto. Isso não tem o menor sentido. Deus não age assim. A experiência humana não é uma experiência indiferente a Deus. Não há nada no humano que escandalize Deus ou que surpreenda Deus. Nada. Sabe aqueles momentos de falta de fé que eu e você temos de vez em quando? São João da Cruz,
místico cristão do século XVI chamava isso de noite escura da alma. Aqueles momentos que você está clamando e lá no fundo você tem quase a certeza de que esse clamor é inútil, porque não há ninguém te escutando. No livro Anatomia de uma Dor, Um Luto em Observação, o C.S. Lewis, é um autor que eu pesquiso, vocês sabem, é um homem de paixão, ele escreve esse livro depois que a esposa dele morreu de câncer. E ele diz assim, lá no livro: volte-se para Deus quando tudo está bem. O que você encontra? Você encontra uma casa em festa, luzes acesas e braços acolhedores. Agora, volte-se para Deus quando tudo está mal. O que você encontra? Ele diz lá no livro: você encontra uma casa com as luzes apagadas, o barulho da porta se fechando e passos se afastando. E ele diz assim: e não é que eu estava começando a descrer em Deus. A crise é mais profunda. Na verdade, eu estava começando a pensar que Deus é assim mesmo. Ele não se importa. Essa é a noite escura da alma que eu e você temos e que foi planificada em Jesus de Nazaré no Calvário. Lá no Getsemane, quando ele ora a Deus, e no Calvário, quando ele clama: Deus meu, que me abandonaste? Essa sensação de sentir-se abandonado por Deus é uma sensação humana que nós temos. E vamos desistir dessas ideias de fé distorcidas que querem nos transformar em super-heróis que não sofrem. Nós não somos super-heróis. Não somos super-heroínas. Nós somos gente. Vasos de barro é a palavra de Paulo. E vasos de barro quebra com facilidade. É a coisa mais frágil que tem nas culturas humanas. É um vaso de barro. Somos nós. E Deus escolheu nós para colocar dentro de nós o seu tesouro precioso, que é a sua própria presença. Experimentar a tragédia dessa forma significa perceber que nesse vaso de barro que eu sou, rachado constantemente, Deus se faz presente de dentro para fora, animando a vida com a sua presença, Amém. animando a existência com a sua paz que excede a todo entendimento, dando a sua graça que cobre todas as tragédias do mundo, dando o seu amor que cobre multidão de pecados. Isso não nos tira a dor, não nos tira o sofrimento de frente, nós sofremos. Mas, quando a gente afirma essa lógica do em Deus, nós podemos dizer o seguinte: nós sofremos em Deus e Deus sofre conosco. Quando você chora nessas noites escuras da alma, tenha certeza absoluta que Jesus de Nazaré está chorando com você, mesmo que você não perceba. E essa lógica toda é a que Jó vai aprendendo ao longo do livro. Jó vai reclamando, vai reclamando dos amigos, vai reclamando de Deus, vai reclamando de tudo, passa por todos os estágios, desde, como a gente falou, da resignação do início, até a negação, até a raiva, até a ira, até o desespero. E aí Deus responde. Vê comigo então o capítulo 38 de Jó. Capítulo 38. Quem pode ler o primeiro versículo de Jó 38? Quem é o Marcos que pode ler? Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Ok. Eu quero só para aqui. A resposta depois a gente vai conversar. Mas perceba isso. Deus responde a Jó. De onde? No meio de um redemoinho. Redemoinho no Antigo Testamento é o símbolo da tragédia, da dor, da desestabilização, do descontrole. Lá no apóstolo Paulo, lembra? Paulo viaja prisioneiro até Roma, e aí vem aquele vento Euraquilão, que é aquele redemoinho
E aí Paulo sofre naufrágio, lembra dessa passagem toda? Isso é um redemoinho. Sim. E a lógica aqui é o seguinte, Deus responde de dentro desse redemoinho. Deus não responde de fora, porque Ele não está lá longe olhando a gente. Ele segue com a gente na tempestade. Deus não tem o menor interesse, gente, em nos fazer voar acima das tempestades. Não tem. Tempestade faz parte da vida. Mas Deus tem interesse, sim, em nos acompanhar junto na tempestade. E junto na tempestade, nos dar a mão, mesmo quando a gente decide por caminhos estranhos. Essa lógica que está aqui em Jó, que é a resposta de Deus no meio desse redemoinho de coisas que Jó está sofrendo, é que vai ajudar Jó a perceber quem é Deus. E lá na frente, essa conclusão vai levar Jó a dizer: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te vejo. Agora eu sei como é o Senhor. E o que Deus responde aqui? Tem um exegeta do Antigo Testamento que ele até brinca, dizendo que Jó está sofrendo tudo que está sofrendo, e Deus responde com 5 horas sobre ciências naturais. Porque ele começa a dizer, né? Onde estava... Não, quem é esse que conhece meus desígnios? Aí o versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as corças davam a luz nos montes? Onde, basicamente, Deus está dizendo o seguinte: Jó, você disse que o universo é sem sentido. E eu estou dizendo o seguinte: não, eu ainda sou soberano sobre o universo. Eu sou soberano sobre a criação. Mas perceba o seguinte: a soberania de Deus não nos faz marionetes nas mãos do sagrado. Deus não é Zeus, gente. Vocês viram aquele filme Fúria de Titãs? Lá da década de 80 que vale, tá? Os recentes são horríveis, os remakes são lixo. Agora aquele antigaço é maneiro. Aí tem uma cena lá que Perseu está dormindo num tal lugar e Zeus quer levá-lo para outro lugar. Aí ele pega um bonequinho, né, simbolizando Perseu lá no Olimpo. Ele pega o bonequinho, coloca em outro lugar, e aí Perseu acorda magicamente naquele outro lugar. Tem gente que acha que a soberania divina é isso. Não, não é. Porque a soberania divina coexiste com a liberdade humana. E aí é óbvio. Um mundo onde há liberdade é um mundo onde o mal pode existir. Um mundo onde há liberdade é um mundo onde políticos podem escolher em pegar o dinheiro de verbas públicas para si, no lugar de aplicá-las em saneamento básico ou em construção de casas em melhores locais de moradia. O que aconteceu em Petrópolis, por exemplo, não é surpresa para quem mora na cidade. Eu lembro da enchente, falando com a Silva, eu lembro da enchente de 88. Muita gente morreu. Em 2011, muita gente morreu aqui, também em outras cidades da região serrana. Isso não é novidade. A chuva a gente sabe que vem. Veio com um nível anormal, sim, mas ela vem. O que é novidade, talvez, é a gente fazer com que haja políticas públicas para impedir que essas coisas continuem a acontecer. Tá claro o que eu quero dizer? Deus não é responsável por essa tragédia, gente. Deus não é essa divindade ameaçadora que decide destruir uma cidade inteira só porque, sei lá, quer mostrar que é Deus. Pelo amor de Deus. Quando houve lá o tsunami no Sudeste Asiático, lembra? O que eu ouvi de gente dizendo que era Deus castigando os ímpios, idólatras. A pimenta nos olhos do outro é refresco, né? Porque quando Katrina destruiu os Estados Unidos, aí o papo mudou. Aí aqui é a aprovação que Deus está mandando pra gente, mas Deus está conosco. Pelo amor de Deus. Diga. Tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos, cristãos morreram também. Sim. Exato. Exato.
seres humanos. Seres humanos, a vida é assim, o mundo é assim. E muito do que a gente vê de tragédia também fruto da ação humana. A gente sabe disso, gente. Estamos vivenciando uma crise climática sem precedentes na história humana. As previsões mais otimistas dizem que tragédias vão acontecer nas próximas décadas. As mais pessimistas dizem que não tem muito o que fazer. O planeta vai continuar bem. Agora, a espécie humana, já não sei. Diga, Mário. 17% das verbas de contenção de encostas utilizadas também é um problema, né? Isso, 17%, cara, 17%. Inacreditável. Você tem 100% de verba destinada para isso e se usa 17%. Por quê? Porque, na melhor das hipóteses, se quer fazer caixa na prefeitura ou no estado. Essa questão de fazer caixa é muito problemática, né? Eu acho que quando a palavra fala sobre a gente trazer todo o tesouro à casa do Senhor, eu acho que não fala necessariamente sobre ofertas e dízimos colocados dentro de uma caixinha, mas fala sobre a gente colocar aos pés do Senhor, dentro da realidade do reino, tudo que a gente possui para que vidas sejam abençoadas, sejam salvas, né? Na nossa reunião de terça-feira, um dos clamores que o Senhor colocou no meu coração foi: Senhor, abre os cofres das igrejas, move o teu povo nesse sentido, porque as igrejas são ricas. Isso aí. Né? E todo ouro, toda prata pertence a Ele, para a glória dEle, para cuidar de pessoas criadas por Ele, né? Então, Adelia Prote Silicone, são 11h31 da manhã. A Adriana está colocando aqui que as desgraceiras do livro do Jó são sempre referência neste momento. Mas queria lembrar que no livro de Atos, não sei aonde, sentaram e dividiram o pão e todos tinham o que precisavam. O que temos que fazer é dividir. É isso aí. Pegando essas duas palavras, tanto do templo quanto essa lembrança da Adriana, sobre Atos dos Apóstolos, gente, o templo, lá em Malaquias, se a gente quer usar o texto padrão de dízimo, que é Malaquias 3:10, parece que é o único que eles conhecem, né? Esse texto diz o seguinte: trazer os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, o templo, para que haja mantimento. Para quem? O mantimento era para os levitas, órfãos, pobres e viúvas. Porque os levitas não tinham terra para plantar, precisavam de sustento. Órfãos, viúvas e pobres órfãos, levitas e pobres eram sinônimos de pobres. Órfão, viúvas e levitas, perdão, eram sinônimos de pobres. E estrangeiros também, obrigado, Marco. Eram sinônimos de gente necessitada, gente da periferia, que não tem como sobreviver se não tem ninguém que ajude. E aí a gente está muito ocupado, me perdoe aqui a generalização, eu sei que há exceções, graças a Deus por isso. Há ainda 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal. Mas aos outros milhares que se dobraram sim, e que aceitaram Mamon como divindade nas suas igrejas, e que estão muito ocupados construindo megatemplos para um Deus que disse não habitar em templos feitos por mãos humanas. Não tem sentido essa lógica. Não tem sentido essa lógica. Transformamos igrejas em prisões para o sagrado. E Deus está ali a nosso serviço. Né? Os sacerdotes se tornaram mafiosos, chefes mafiosos. E Deus é capanga nessa lógica, nessa perspectiva. Completamente contrário à lógica do Evangelho, que não é essa. E aí, para a gente caminhar aqui, olha só, Deus está dizendo: eu sou soberano. Diga, Beth, desculpa. Eu só quero fazer uma pergunta sobre esse Malaquias 10, né? 3:10. Que fala trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Mas eu pergunto trazer todos os dízimos à casa do tesouro, tudo que a pessoa que falou, que possui, precisa ter uma oferta, ou todos devem trazer os dízimos à casa do tesouro. Todos os dízimos ou todos devem trazer. São duas. Tá, entendi. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Ou todos devem trazer os dízimos. Na época do Antigo Testamento acabava se internacionando. Né? Todos que dizimavam levavam os dízimos à casa do tesouro. Abrindo parênteses no que eu estou falando aqui, porque já que estou nesse assunto, acho legal mencionar.
E essa pregação que eu vou falar agora é totalmente contraproducente para quem quer ter uma igreja estruturada, tá? Me perdoe, Silvio. Eu tô brincando, Não, eu sei que tá você, na paz, concordo. eu sei que você concorda isso também. Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Mas vamos lá. Malaquias 3:10 é basicamente o único texto utilizado para falar sobre dízimos. É até engraçado. O meio batista tem lá a declaração doutrinária dizendo, né, que a nossa base de fé e prática é o Novo Testamento. No item dízimos, texto base, Malaquias 3:10. Sempre achei isso engraçado. Mas tudo bem. Malaquias 3:10 está se falando de uma situação em que Israel e o Templo de Jerusalém são a mesma coisa. Então ali é imposto dado ao país. Imposto dado, aliás, sobre a tributação, sobre a plantação, colheita de plantação. É o fruto da terra. Não tem nada de dinheiro ali. E como a gente falou agora há pouco, é destinado ao cuidado de pessoas. Mas esse texto de Malaquias 3:10 não é o único texto que fala de dízimo no Antigo Testamento. E se nós quiséssemos ser sérios com essa temática, a gente poderia ler o texto, depois você lê em casa, Deuteronômio 14, que diz assim: certamente darás todos os dízimos do que você plantou, do que você colheu, e faça a seguinte forma. Estou aqui parafraseando, né? Na cidade onde Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, no caso de Jerusalém, quando tinha um templo em Jerusalém, você pega o seu dízimo, leva o teu dízimo para aquela cidade, diz o texto, e você vai comer o seu dízimo em família, numa celebração cultica a Deus. Tem nada de dar para o templo, é você que usufrui. Segunda possibilidade, mas se o caminho for muito longo, você está distante de Jerusalém, não dá para você levar gado, folhagem, frutos, etc. Não dá para você fazer isso. O que é que você faz então? Diz o texto, lá, capítulo 14 do Deuteronômio. Vende tudo, pega o dinheiro, vai até a cidade onde Deus fizer ali habitar seu nome, Jerusalém, e lá você vai usar esse dinheiro para comprar o que desejar a tua alma. Vinho forte, bebida, comida, e ali você vai fazer uma refeição cultica para aprender a temer a Deus. Perceba que não tem nada, nenhuma estrutura aqui. O dízimo serve para a dignidade da vida humana. O dízimo não serve à instituição religiosa. E lá diz ainda, mas, terceiro dízimo, não desampararás o levita, que não tem parte contigo, nem herança, nem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Depois de 3 anos, você faz aquela colheita do seu dízimo e você vai dar esse dízimo a essas pessoas. Em nenhuma dessas realidades, o dízimo está a serviço da instituição. Ele está a serviço da pessoa. Ah, pastor, eu peguei meu dízimo e eu comprei uma cesta básica para dar para uma família que eu conheço que está passando fome. Aí o pastor, não, minha irmã, porque aqui é o templo de Deus para dar o dízimo. Bobagem, bobagem. Não creia nesse cara. Bobagem. Se você pega o teu dízimo e dá para alguém que está precisando de comida, você está cumprindo a palavra de Deus. Que quer que a misericórdia seja exercida, antes de tudo, em favor de alguém, e não em favor de um prédio ou de uma instituição religiosa, qualquer que seja. Isso não tira, é claro, a importância de nós nos reunirmos como comunidade. E aí, mas é outro caso. O Novo Testamento, ele não fala de dízimo. Dízimo não é doutrina do Novo Testamento. O Novo Testamento fala de oferta. E oferta não é 10%, oferta é a vida inteira. Oferta é quem se dá por completo para que não haja gente necessitada entre a comunidade. É o que está lá em Atos. Tá bom? Fechando parênteses aqui e voltando para Jó, eu queria já concluir, para a gente também... Posso Pode, abrir né? um pouquinho parênteses? Pode estender. Tentar dar uma nota de equilíbrio, assim, do seguinte sentido. Como você falou, os dízimos, ou trízimos, ou quadrízimos, ou seja o que for, é para o homem, para que haja dignidade no homem.
E o homem se congregar como igreja traz dignidade ao homem. Sim. E para que o homem se congregue, por exemplo, trazendo para o nosso micronésimo de cosmos, que é a nossa realidade aqui, né? É importante que se traga recursos para que a gente pague esse espaço. Sim. O que eu creio, eu sei que você está trazendo, é que a instituição não pode ter essa visão de acumular riquezas, de servir a mamon, da gente querer ser, como você brincou, vamos dominar o mundo, né? Aquele E matar o super-homem. Então, assim, que a gente possa ter esse entendimento, né? Sim. Também. Não, Tudo o espírito de moderação que a palavra de Deus fala, né? Então, concordo plenamente com você. O único local, como eu até falei antes, para se colocar o dízimo ou o trízimo ou o que for, ou o que o Senhor propuser no nosso coração, é a igreja local ou outros lugares, ou vizinho necessitado, né? Mas que a gente não elimine o quanto é importante, eu tenho visto isso, nós nos reunirmos como igreja. Eu acho maravilhoso o espaço que Deus preparou para nós aqui, porque Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Ele já sabia como seria importante a gente estar junto, olhar um no olho do outro. Imagina se isso acontece, a gente ainda está lá naquela outra realidade, única e exclusivamente online. Então, esse o estar junto e o arcar com os custos do estar junto, de mantermos uma contabilidade paga, um CNPJ, tudo arrumadinho, né? A instituição, ela é necessária. Nós não podemos servir a ela. Nós servimos a Jesus Cristo e não a instituições. Eu diria assim, que a instituição, ela é algo bom, mas não é algo imprescindível. A igreja é algo, claro que eu estou falando de uma boa igreja, né? Não, em Atos não tinha instituição. As pessoas se reuniam de casa em casa. É isso que eu estou falando. A igreja, enquanto projeto de Deus, ela é uma realidade comunitária. Irmãos e irmãs. Ora, irmãos e irmãs que vivem juntos se preocupam e se responsabilizam com as demandas da comunidade. Isso é óbvio. E uma estrutura, né, tomando cuidado para que ela não fique rígida, mas uma estrutura bem alimentada pelo dinamismo do Espírito de Deus, ela é capaz de fazer muita diferença na vida das pessoas. Não é verdade? A gente está vendo aqui hoje como as igrejas estão se mobilizando para fazer coleta de alimentos. Isso é muito bom, isso é ótimo. A minha bronca é quando se utiliza o dízimo no argumento de medo / ameaça ou negócio com Deus. Sim, barganha. Que assim, ou você fala, né, você prega que tem que dar o dízimo, que se você não der o dízimo, vem o migrador, o portador, o gafanhoto, sei lá que bicho que vem, come tudo que você tem, e aí tem aqueles testemunhos, né, eu não dei o dízimo, e aí eu bati com o carro, e aí o dinheiro do dízimo eu tive que dar para a oficina. Pelo amor de Deus, gente, isso aí é transformar o Jesus de leão da tribo de Judá no leão do imposto de renda. Que está lá com uma prancheta, analisando os nossos gastos, os nossos erros e, né, condenando. Não é por aí. Ou então ainda, né, associa isso à perda de salvação. Porque quem não dá dízimo lá em Malaquias é ladrão, fazendo uma exegese torta do texto, porque o ladrão lá é o sacerdote, não são as pessoas. Mas, enfim, associa aquilo lá com o ladrão do Apocalipse e diz, quem não dá o dízimo não entra no céu. Ora, ou então o negócio com Deus que é a barganha, né? Você dá para receber, então você dá 10 para receber 100 vezes mais, etc. Esse tipo de argumento, ele esquece, deixa ele de lado. Qual é o argumento que justifica a questão de doação para uma comunidade? Simples, é o fato de nós sermos uma comunidade. Nós nos preocuparmos uns com os outros, percebemos que esse espaço no qual estamos é um espaço sadio. É um espaço que, por exemplo, tem transparência na arrecadação dos usos do dinheiro, para saber exatamente onde
onde o dízimo está entrando, para onde está saindo. Acho que isso é importante, aí como comunidade ajuda. Digo, Wesley. Ô, Márcio, então, agora, no meu ponto de vista, que as igrejas, muitas igrejas, não todas, estão fazendo o papel de receber e ter que entregar para os pobres. Receber o dízimo, né, os alimentos e ter que entregar para os pobres. Mas o dízimo mesmo que eles recebem em dinheiro, eles não estão pegando e comprando as coisas, entendeu? Aí no caixa ainda está fechadinho, guardadinho, estão recebendo todas as doações Nem e todas. repassando, né? Mas essa missão de pegar, igual vocês fazem aqui, pegar o dinheiro mesmo, ir lá, comprar, servir as pessoas, eu não vi muitas igrejas, assim, não generalizando. Né? Elas existem. Existem. Eu acho que elas existem talvez Tá até, entendendo? sei lá, fora da mídia. Estão recebendo hoje. Um monte de igreja está recebendo doação e entregando para os pobres, motoboy e tal. Está até muito bonito, nunca vi isso. Entendeu? Tantas igrejas empenhadas em ajudar o próximo, assim. Para mim está tudo muito lindo. Né? É o que tinha que acontecer. Mas há dias atrás, você não via essa movimentação de subir nos morros, de atender as pessoas necessitadas e carentes. Então, eu posso até ser muito duro, mas eu acho que muitas igrejas estão usando isso para se promoverem no momento. Né? Estão se promovendo para a situação. É porque a gente está lidando, gente, com uma espécie que é muito complicada. Sabe qual espécie é essa? Humana. Ser humano. Gente, nós somos caramba. Só Deus mesmo para ter misericórdia da gente, porque nós somos muito complicados. Precisou ver o filho dele morrer para tentar, né? Para dar uma chance. Né? Bom, Voltando para Jó. Embora as coisas estejam interligadas, né? Porque assim, nós falamos, Deus é soberano. Como é que ele exerce a sua soberania? Ele exerce a partir de dentro, não a partir de fora. Então, por exemplo, ele exerce a sua soberania e a sua misericórdia quando nós, os seus servos e servas, nos mobilizamos com misericórdia. Aí Deus está agindo, Deus está aí, Deus está presente, entendeu? Agora, para a gente caminhar para a conclusão. Olha só, depois que Deus dá esse discurso para Jó, e aí Jó diz que se arrependeu e tudo mais, eu queria voltar lá no capítulo 42 para a gente concluir. Então, Jó 42. Olha, então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento me cobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse arrependimento aqui não é de uma suposta ação pecaminosa de Jó que levou Jó a ter aquela tragédia. Nada disso. O arrependimento aqui é o seguinte: olha, Deus, eu não te conhecia. Eu estava lidando com um ídolo que construíram e me apresentaram. Agora os meus olhos te veem. E aí vem o texto seguinte, olha, versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também: a ele faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como fez o meu servo Jó. Aí a cabeça, né, daquela explosão, porque não tem... Gente, os amigos de Jó ficaram o livro inteiro defendendo Deus. Não é? O livro inteiro fica, não, Jó, a culpada é você, Deus é bom, Deus é poderoso, você que fez algo de errado. O livro inteiro. E aí Deus diz o seguinte, ó, vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó fez. E aí você olha porque o Jó fala, Jó que amaldiçoou o próprio dia de nascimento, Jó que murmura contra Deus, que fica desesperado. O que está em jogo aqui? A retidão aqui, gente, não é uma doutrina correta sobre Deus. A retidão aqui é nós sermos íntegros em Deus. Íntegro vem de integreza. Ou seja, nós não apresentamos para Deus uma performance.
Nós não atuamos para Deus. Nós somos quem somos. E quando dói, dói. E Deus sabe que dói. Não adianta ficar fingindo para Deus. Quando a gente está inquieto com alguma coisa, quando a gente está ansioso, quando a gente está se perguntando onde é que está Deus nesse cenário todo, não adianta fingir para Deus algo que nós não vivemos só para desculpar Deus. Porque isso é falar o que não é reto. Agir de forma reta é estar diante de Deus, como a gente falou, em Deus. O sofrimento em Deus. A dor em Deus. Então, tá doendo, tá machucando. Em Deus nós apresentamos esse machucado e essa dor. Porque essa dor e esse sofrimento não são vivenciados fora de Deus, como se Deus estivesse ausente. Porque Deus está presente. Somos vasos de barro, lembra? Legal? E aí, olha só que coisa louca. Deus diz assim, versículo 8: Tomai 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, oferecer holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim que era reto, como fez o meu servo Jó. Então foram Elifaz o Temamita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Que coisa louca, gente. Alguém que está fragilizado pela tragédia é meio pelo qual outras pessoas são abençoadas. O poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é claro que a gente não deve ficar querendo ser instrumento poderoso nas mãos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muito mais do que querer ser instrumento poderoso nas mãos de Deus, queiram antes usufruir da presença de Deus. Não como um instrumento para fazer coisas, mas como um santuário, uma casa onde Deus mora. Aí a coisa muda de figura. E aí, enquanto Jó está orando, diz lá, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, e quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que as possuíra. Agora sim, se a gente vai continuar lendo, depois você lê o restante, Deus não deu a Jó o dobro do que possuía de forma mágica. Não é? Pareceu que não. O que Deus dá a Jó aqui no finalzinho? Dá forças para recomeçar. Aliás, você ia começar com a mesma esposa. Isso que eu ia falar. A mesma esposa. Você lembra aquela esposa que disse, amaldiçoa Deus e morre? Aliás, abrindo parênteses dentro do outro parênteses, a gente é muito injusto às vezes com a esposa de Jó. Porque pensa por esse outro caminho. Ela ama Jó. E ela está vendo Jó sofrendo sem parar. E ela diz assim, gente, melhor que ele morra, porque eu não aguento mais vê-lo assim. Talvez seja essa leitura. Estou propondo aqui, é uma possibilidade. Mas de qualquer maneira, é com esta mulher que Jó vai ter novos filhos. Vai reconstruir a vida. Deus ajuda a recomeçar. E em nome de Jesus, Deus ajudará as pessoas que nós conhecemos, que perderam familiares, coisas, a recomeçar. E eu espero em Deus que nós sejamos esses meios para ajudarem essas pessoas a recomeçarem. A estar junto. Não estar junto para buscar explicações para justificar a tragédia, porque não há justificativa, gente, em relação às ações dessas pessoas que sofrem. Não. Nosso papel estando junto com as pessoas é só o seguinte, aqui ó, chora junto, meu ombro está aqui. Chorar com os que choram. E aí, a gente vai se alegrar com os que se alegram, tá bom? Amém? Amém. Deus está conosco, gente, mesmo em meio a essa tragédia. Ele não é estranho às tragédias humanas, ele não fica de longe,
Ele não virou o rosto. Não. Deus segue conosco. Segue conosco. Ah, mas ele não poderia ter impedido isso? Ele tem todo o poder para isso. Só que ele decidiu criar um universo em liberdade. E liberdade é isso. Liberdade é liberdade. Liberdade é um mundo assim. Amém?